Hoje é um vídeo um pouco diferente. Nos outros vídeos que eu gravei, eu tava de óculos, estava com uma luz melhor, mas hoje, como eu acabei de chegar do trabalho e tô me arrumando pra ir pra igreja, e quando eu tava tomando banho, assim, eu comecei a ministrar muita coisa no meu coração. Eu queria compartilhar isso com vocês em vídeo, né? Que eu sei que quando o Senhor coloca algo no meu coração é porque pessoas precisam ouvir. Não pessoas de milhares, às vezes duas, enfim. Mas que precisa alcançar vidas, né? E hoje, perto na hora de ir embora, perto de encerrar o expediente, né? A minha equipe, ela sempre toma um café, conversa e tal, sobre coisas do dia e coisas da vida, conversa. E a gente estava conversando sobre a vida mesmo, sabe? Principalmente sobre a ansiedade. E um amigo meu estava contando sobre momentos que ele se sente ansioso e coisas que ele gostaria de fazer, que ele anda buscando soluções para que essa ansiedade venha amenizar, né? E eu comecei a falar com ele coisas que eu fiz e me deram resultado, né? E aí eu comecei a falar com ele coisas que eu comecei a fazer e melhoraram muito. Eu não sou uma pessoa que tenho crise de ansiedade, já tive um tempo atrás, já entrei num deserto de ansiedade. O Senhor me curou em menos de uma semana. Depois eu posso até contar o testemunho. Eu tenho até uma tatuagem escrito Jesus aqui, ó. Porque foi depois que o Senhor me curou da ansiedade. Hoje em dia, tem algumas situações que me deixam ansiosa, mas ela não me domina mais. Eu que domino a ansiedade. Quando ela vem, eu falo, acorda pra tua vida. Some, aquelas. E é isso. Deus me deu o dom de administrar, entendeu? E domínio próprio com ansiedade. Hoje ela tenta bater na minha porta, mas eu administro ela. Aqui não. Se um dia você me dominou, teve domínio sobre mim, hoje você não tem mais. Enfim, eu comecei a falar pra ele coisas que funcionaram pra mim. E as pessoas que estavam em volta começaram a ouvir e falaram, nossa, isso é muito legal que você tá falando. E quando eu cheguei em casa, que eu tava tomando banho, o Senhor me lembrou na época da pandemia, eu me aproximei de uma menina do trabalho que virou minha amiga, minha grande amiga do trabalho antes desse que eu tô agora. E pra você entender como é que são as conexões. E aí ela me contou que tinha lá em Araruama ela conhecia uns jovens cheios de Deus, sabe? Que tinham movimentos na igreja, de oração, jovens cheios do Senhor. E aí ela me chamou pra ir com ela, eu conheci as pessoas e tal. Só que quando eu cheguei lá, eles todos sabiam mais sobre a palavra, todos haviam tido mais experiências do que eu, porque eu era recente na caminhada. E aí eu sentava na mesa com eles, eles falando sobre heresia, falando sobre a palavra, falando sobre experiências, sabe, super sábios assim em relação à Bíblia, sabe? Eu tava aprendendo a ler a Bíblia ainda. E aí eu comecei a sentir uma coisa, tipo assim, um sentimento de ser burra. De verdade mesmo, eu ficava assim, meu Deus, como eu sou burra. Eles falando a beça aqui na mesa e eu muda, eu ficava constrangida. Eu comecei a me sentir muito inferior e Satanás começou a jogar isso sobre mim. E aí eu começava a disfarçar. Toda vez que tinha um encontro, tipo na hora do almoço, que eles se encontravam, eles começavam a sentar pra conversar, eu me afastava, porque eu me sentia inferior, porque eu sabia que eu não ia saber falar nada daquilo. Sobre a Bíblia, sobre Paulo, sobre Timóteo, eu não entendia, porque eu tava no começo da caminhada. E aí eu fui tomar banho, uma tarde qualquer lá em Araruama, na casa desse pessoal, e o Senhor falou comigo, hoje você senta na mesa para ouvir eles falarem, mas haverá um tempo em que as pessoas vão sentar na mesa para te ouvir falar. E foi o que aconteceu hoje. Hoje eu falei uma coisa tão bacana, sabe? O Senhor me instruiu e usou a minha boca para falar uma coisa tão bacana para esse amigo meu. Não coisas aleatórias, sabe? Mas assim, coisas que eu falei com autoridade, porque eu passei e eu vi resultado em mim, então eu tive autoridade para falar.
E assim, muitas pessoas confundem conselhos com dar opinião ou dar uma dica, porque muitas pessoas elas falam assim, vou te dar um conselho, mas na verdade nunca nem tentou fazer aquilo, não sabe se vai ter resultado e fala pra pessoa. Então assim, isso não é dar conselho, isso é dar a opinião dela sobre aquela situação que a pessoa está passando, sobre um pensamento que a pessoa teve e chegou até a pessoa para compartilhar, ou então dar uma dica, entendeu? Agora, quando você dá conselho é porque você passou por aquilo, teve resultado e você sabe que aquela pessoa vai ter também. Não porque ela vai seguir o seu caminho, como eu falei no último vídeo. A importância da gente usar as pessoas como espelho, mas pegar aquilo que deram resultado para elas e fazer da forma do nosso jeito, pela nossa essência, pela identidade que o Senhor nos deu. A nossa forma, sabe? Reconhecendo os nossos limites, sendo honestos com o que a gente alcança ou não. Mas o principal, não desistindo, mantendo foco, pouco a pouco, sendo constante, porque nós não somos constantes. Nós estamos sendo constantes. A gente não é constante. É uma grande caminhada, dia após dia, para a gente obter a constância, né? Vai ter dias que a gente vai quebrar a constância, mas o importante é não desistir. Então assim, e hoje, vendo a forma que Deus me usou para falar com esse meu amigo, me impactou muito, eu vim pensando sobre isso. E eu não sou tão velha, mas também não sou tão jovem, eu tenho 27 anos. E ainda assim, muitas pessoas, tipo assim, quando eu tô numa roda de roda de pessoas, né, que tá numa conversa, e quando eu vou me expor, algumas pessoas zombam. Tipo, pessoas que são mais velhas ficam tipo, o que essa novinha tá falando? Ela não tem maturidade. Que as pessoas acham que maturidade é só quando você vira mãe. Maturidade é idade. Eu tenho 30 anos, eu sou muito madura. Não, você só se torna uma pessoa madura quando de fato você passa por momentos difíceis e pega esses momentos difíceis, essa experiência e aprende com elas. Quando você de fato se submete a lidar com uma situação difícil e não fugir dela. Quando você enfrenta, você obtém autoridade e maturidade. Porque somente a dor nos faz crescer. Igual a azeitona. Como é que ia ser o azeite se a azeitona não fosse pressionada? Então tudo que leva uma pressão, que é apertado, é para extrair algo de melhor. E se você não se permitir ser pressionado, se permitir sentir a dor, né? Amadurecer isso, você enfrentar a dor sabendo que o resultado é a maturidade. E você nunca vai sair de uma dor, de um momento difícil, ou daquilo que você escolhe enfrentar sem fugir da mesma forma. Então assim, eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 5, perdão. Não, é capítulo 4 mesmo, perdão, gente. Versículo 12, que diz: ninguém menospreza o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. É Paulo falando para Timóteo, para que ele não deixe que ninguém menospreze ele pela idade que ele tem. Porque muitas pessoas fazem isso, né? Então, assim, a maturidade é isso que eu falei. Então, assim, mesmo que você seja jovem, as pessoas vão ver que você é maduro pelo comportamento, pela forma que você lida com as coisas, pela forma que você fala. É diferente uma pessoa falar o que ela acha para uma pessoa que fala depois que ela viveu, aprendeu, porque obtém autoridade naquilo. É totalmente diferente. Então, assim, esse vídeo foi realmente o Senhor. Eu tava no banho e ele começou a ministrar isso tudo no meu coração. E é isso, assim, o meu conselho para você que está assistindo e tem ansiedade, enfim, procura uma terapia. Muitos religiosos falam, não, só orar, Deus vai cuidar. Não, mas Deus capacita as pessoas, os médicos, os terapeutas, as nutricionistas, as pessoas mesmo, cada um, a gente sintetiza o corpo de Cristo. Cada membro compõe o corpo de Cristo e cada membro tem a sua função.
Deus usa o médico para ajudar ali na vida e vai ajudando. Então, muitos religiosos acham que, não, terapia não, tô com ansiedade, eu vou orar e vai melhorar. Óbvio, orar vai melhorar. Só que você tem que buscar um profissional, que Deus vai capacitar esse profissional para te ajudar. Entendeu? E minha dica, faça um esporte, caminhe, corra. Se você não tiver disposição ou se você não tiver preparo físico para correr, caminhe. Sabe, começa a se alimentar bem. Se você não consegue se alimentar 100% bem, corte o açúcar, entendeu? Porque quando você cortar o açúcar, você vai ver o resultado. Em uma semana você já vai secar, porque eu cortei o açúcar em uma semana eu desinchei. Quando você chegar em casa do trabalho, que no trabalho não tem como a gente não ficar no celular, escolha abdicar do celular, vai ler, vai escrever. Ou procura um amigo, aquele amigo que você sabe que você pode desabafar, chorar e colocar pra fora. Porque se você ficar acumulando, você vai ficar ainda mais ansioso. E é isso, enfrente, mesmo que seja difícil, a ansiedade é difícil demais, mas enfrente ela. Tenta enxergar ela com uma ótica diferente, porque a dor ensina muito e faz a gente aprender e enxergar coisas que a gente nunca enxergaria se a gente deixasse de enfrentar, sabe? E eu tenho certeza que você vai superar essa ansiedade, que você vai ser curado dessa ansiedade com a ajuda de um psicólogo, quando você começar a fazer um esporte. E assim, quando você superar, quando você de fato enfrentar e ver os resultados, não deixe as pessoas te menosprezarem porque você é jovem. O que ela tá falando? Ela só tem 27 anos, ele só tem 19 anos. Mas quem passa por um momento de dor, enfrenta, obtém a maturidade, é totalmente diferente de uma pessoa que fala o que acha, de uma pessoa que fala porque sabe, porque passou, porque sentiu, superou e teve resultado. É isso. Que Deus te abençoe, você que assistiu esse vídeo. E eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no seu coração. Tchau, tchau.